Oi, gente, vamos começar mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu tô aqui com a Leila, da Animalia, que vai nos falar sobre um assunto muito importante, gente, que são os riscos da automedicação. Leila, muito obrigada por você estar aqui novamente. Queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, Carla, a oportunidade, né, nesse programa tão importante aí, informativo, né, para todos nós no mercado pet, né, para os tutores, né, que a gente possa aí contribuir de alguma forma com a informação. Bom, a Leila sempre contribui, viu, gente? Porque a Leila é da Animalia, que é daquela farmácia de manipulação, então isso aí ela vai saber tudinho que a gente vai perguntar. Ô, Leila, quais são os perigos da automedicação? Carla, são vários, né? A automedicação, desde você, na verdade, assim, quando você automedica, você pode impedir algum sintoma, né, que está associado à doença. Então, isso vai dificultar depois, né, no diagnóstico correto da doença. Então, às vezes, normalmente, o organismo, ele apresenta, às vezes, uma diarreia, uma febre, né, um vômito, né, até mesmo uma perda de peso, às vezes, quando o animalzinho perde a vitalidade. Então, às vezes, a gente acha que isso pode ser algo simples, mas isso quer dizer que algo está errado. Ele pode mascarar, né? Está mascarando. Então, hoje, nos dias de hoje, quando você tem um profissional especializado, né? Você leva o seu animal ao veterinário, associado aos exames clínicos, então isso vai facilitar que você realmente tenha o diagnóstico correto, né? A medicação correta e além de você trazer a saúde do animal de forma mais rápida, é menos oneroso. Exato. E tem uma mania também, né? Por exemplo, tem muita gente que gosta também de se automedicar. Então, como a pessoa que se automedica, tem uma dor de cabeça, toma um negócio. Acha que também pode automedicar o coitado do bichinho que tá ali, né? É. Então, assim, e tem pessoas que costumam dar o remédio humano pro animal. E isso daí também tem problema, porque muitas vezes quando o próprio veterinário a gente pergunta, mas esse aí é veterinário ou é... Não, é humano. Mas o peso é diferente para você dar, não é? E isso é um risco que a pessoa corre também. Isso. Eu costumo dizer ao contrário, né? Você tomaria, né, um medicamento de uso veterinário, né? Então, por exemplo, se você tem um medicamento de uso veterinário para bovino, para uma ave, né? Qual que é a dose que você vai tomar sendo humano? Então, o risco seria o mesmo, né? Às vezes você fala assim, mas eu posso dar uma dipirona, né? Eu posso dar, né, um antibiótico. Que, sim, alguns medicamentos, eles são de uso humano e uso veterinário, mas para cada espécie existe uma padronização. Né? E no caso dos pets, essa padronização ainda ela é variável com o peso do animal. Então, isso traz, assim, uma consciência antes da gente realmente tomar essa decisão de medicar o animal. Porque né? e o perigo que pode trazer? Por exemplo, se eu... eu acho que ele tá com dor. É como do vômito. Você falou uma coisa interessante. Vômito. Porque vômito é uma coisa mais simples. Então ele começa a vomitar, em vez de ligar pro veterinário e perguntar, olha, ele vomitou mais de uma vez. Vou dar um, sei lá, um Vonal, um treco assim. E se você der no tanto errado? E na verdade, assim, você está mascarando algum sintoma, né? Certo. É a mesma coisa no caso da diarreia. As pessoas às vezes usam o probiótico, né? Mas quando você usa um probiótico, você precisa saber qual que é a composição daquele probiótico, qual que é a dose. Então, o que a gente tem que ter em mente é que se há um sintoma, né, percebível pelo tutor do seu animal, você precisa investigar. Né? E quem é o profissional que vai fazer essa investigação e dizer com, né, propriedade o que precisa ser medicado, né, se um exame, porque muitas doenças elas são silenciosas. Exatamente. Né? E às vezes um primeiro sintoma é o que vai prevenir o seu animal de uma complicação maior.
E o risco, Leila, assim, só por curiosidade, por exemplo, um risco que a pessoa der uma dipirona, se ela der a mais do que precisa, não pode ocasionar um risco para o animal? Pode ter hipertensão, né? Então tem risco, Porque né? acha assim, mas é dipirona, todo mundo toma. Não, todo mundo toma, não. Porque Então, você precisa saber a concentração, né? Qual que é a concentração daquela medicação que você está dando, né? Você vai uhum. partir ou você vai dar em gotas, quantas gotas tem por ml, né? Qual que é o peso do animal, que espécie. Então, tudo isso precisa ser realmente ter o cuidado. E outra coisa também, você falou, isso aí é importante. Tudo é feito por peso, né? A gente vai, Exato. a primeira coisa que o veterinário faz é pesar para ver tudo. Então, muitas vezes a pessoa olha e fala assim, ninguém vai, gato, você não consegue deixar ele na balança. Quer dizer, então, se você não tem balança em casa, você não sabe o peso, vai fazer, vai um ano que o bichinho não vai no veterinário. Eu acho, né? Eu É, acho que ele tem, sei lá, 5 quilos. E se ele não tem 5 quilos, ele tem, por exemplo, 8 quilos. Se você vai dar um negócio, aí ele já não vai fazer efeito, aí é. começa a dar. Ai, não fez efeito, vou dar mais um pouquinho. É, Ai, mas não fez efeito, vou dar mais um pouquinho. Não Mas eu é? acho que o principal é isso, né? Essa questão da toxicidade de alguns Uhum. medicamentos que não podem ser dados para algumas espécies, né? E eu acho que principalmente a questão de você mascarar algo que pode ser ter uma gravidade, né? Exatamente. Então, hoje em dia nós temos a medicina veterinária, ela está muito avançada. Você não tem, se você tem o clínico geral, mas você tem especialistas, né? Então, você tem essa possibilidade de tratar o seu animal com um especialista. A indústria farmacêutica trouxe muitos medicamentos, né, novos, né, onde vai ter uma qualidade de vida, né, melhor para o seu animal. Uhum. Então, a visita ao veterinário, na verdade, ela nem não é somente, né, na hora que seu animal apresenta um sintoma, mas tem que ser de rotina. Então, você Exatamente. ter De um prevenção, né? veterinário da sua confiança, que numa situação como essa, você poder, né, ligar, tirar uma dúvida, né? Então, é o melhor, é o Porque correto. muitas vezes se você nem quiser levar, você pode ligar. Bom, eu sou desesperada, né? O meu, assim, vomitou 3 dias, já tá. Júlio, Então, muitas vezes você pode falar, ó, Carla, como ele já. Porque o veterinário já conhece o animal. Ele fala, ó, você tem dipirona em casa? Ah, tem, então faz isso, dá 3 gotinhas. Mas Ah, ele sabe, com ele está te passando certeza. aquela informação. Você não está fazendo sozinha. É como outras situações, né? A gente está falando de medicação, é quando o animal ingere alguma medicação acidental, né? Então é outro cuidado É que a gente tem que ter. perigosíssimo isso. Então, por exemplo, você percebeu que, né, às vezes está com vômito, está com uma diarreia, né? Alguma coisa, então você percebeu que há algo de Não está errado. certo. Então, não tentar provocar o vômito no animal, né? Já levar direto para uma clínica especializada para fazer uma lavagem gástrica, né? Ele vai ter, né, a condição de cuidar desse animal. De repente, você precisa saber qual que é a contraindicação, porque esse medicamento, na dose, né, que não é adequada, ou até mesmo uma medicação que não é de uso, né, para veterinário, né, o que pode causar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com essa questão de deixar a comprimida ao Isso, você falou uma lado. coisa excelente. É, O gatinho do meu primo, ele comeu uma cartela. Graças a Deus, não sei como são, não devia ter muito comprimido. Mas uma coisa importante que você falou, evitar mesmo, não deixar que o animal. Porque muitas vezes ele brinca, né? E pode comer. E outra, também não é só não é só humano, não, né? Por exemplo, a gente que tem o seu lá que é de cheiro, de cheiro, não sei o quê, sabor. não é? Também não deixar perto, porque muitas vezes vai saber se o sabor é bom e vai lá e lambe tudo que não Até deve em casa lamber. onde tem mais bichos, né? Às vezes a gente Exatamente. tem mais bichinhos em casa, né? E o de um não tem É, nada a ver com o outro, muitas vezes você tem que fazer medicação diferente. Então exato. esse também tem que tomar cuidado. Ah, mas esse aí não, mas esse é próprio para ele, não é próprio para ele, mas dentro daquela medida, né? Verdade. Tem as situações também das plantas, né? As plantas também, que Os é perigoso. fitoterápicos. Hoje em dia também, né, Leila? Tem muita gente que gosta do fitoterápico, né? Então, fitoterápico, então ele acha, porque só porque é fitoterápica de planta, não vai, pode dar para todo mundo. E isso também não, né? Também não é Não. porque se eu tomo que o meu cachorro, o Eu meu acho que gatinho o tem que risco é tomar. até maior, né? Porque na planta até quando você faz um chá, Uhum. você não sabe se está mais concentrado ou não, né? Então, Olha, isso é as plantas importante. medicinais, elas são excelentes, né? Mas desde que elas sejam padronizadas, né? Então, nós, na farmácia veterinária, tanto quanto na indústria farmacêutica, você tem um padrão
Então, a planta, ela tem um estudo, né, onde envolve qual é a concentração da parte da planta que é ativa e qual é a dose. Então, da mesma forma para animais. Existe, hoje, muitas dessas plantas medicinais, até os fitoterápicos, ele tem um estudo. Então, a gente tem a dose tanto para felinos quanto para caninos, né? E nós temos a dose exata, né, para cada uma das espécies, né? A concentração que deve ser usada. E nem sempre, até mesmo entre cães e gatos, a dose é a mesma, né? E ainda assim, a variação do peso. Então, a planta, ela é um risco você, né, achar que você pode fazer um chá ou que você pode dar uma planta para o seu animalzinho mastigar. Inclusive, a gente vê na própria alimentação que tem coisa que você pode dar e coisa que você não pode dar. Né? Não é porque, por exemplo, cebola é uma coisa que você não pode dar, que a gente já viu. Então, é isso que a gente tem que verificar no caso dos fitoterápicos. Exatamente, também. Né? E tanto pode dar intoxicação, tem planta que às vezes pode ter risco com a vida do animal, né? Então, a aloe vera mesmo é uma substância que não pode ser ingerida, né? E ela faz um monte de coisa, né? Pra gente é um monte de coisa, mas aí tem que ver que se pra ele não dessa forma, né? Exatamente, dessa forma. Exatamente. E, Leila, deixa eu te perguntar um negócio. Tá vindo muito aqui, que a gente tá vendo bastante. Hoje, por incrível que pareça, os animaizinhos estão ficando estressados, estão ficando ansiosos. Inclusive, até teve o doutor Rodrigo que veio aqui que falou que até uma falou, ai, que bonitinho, eu tomo ansiolítico, ele também toma. Foi aquele bonitinho, não é muito, né? Mas tudo bem. Você mexe também com essa parte, com essa... Essas medicações? Tá tendo bastante procura também? A gente tem muita procura, mas sempre com a prescrição veterinária, né? Então, nós temos bastante procura. Não, porque isso aí é bom também dos fitoterápicos, porque eu tomo gotinha de vírus, esse negócio que então, também tem. Tem muito, por exemplo, assim, a maracujá, né, que é uma planta que é muito usada no humano. A gente também tem a dose, né, onde a gente manipula, né, tem o mulungo, então tem um complexo de um composto, na verdade, né, aonde você é muito comum a gente fazer realmente sempre acalmar o animal, mas sempre com essa prescrição veterinária, né? Passiflora, né? Mulungo, né? Então tem várias, assim, plantas para essa finalidade. E tem aqueles que já são considerados ansiolíticos, né? Que aí é de um controle mais especial. Já é aquele mais voltado para a medicina normal mesmo. Isso, né? Então são essas situações que a gente tem. Mas a gente tem muita medicina alternativa, né? Então tem os florais, né? A homeopatia, a aromaterapia, né? Então, hoje em dia... E tá tendo bastante procura mesmo? Tem muita procura. E temos resultados, assim, muitos depoimentos de clientes, sabe? Que você vê que todo mês está ali, né? Usando aquela medicação, está usando uma aromaterapia para acalmar um gato, né? Ou mesmo um profissional da própria medicina veterinária que tem no seu consultório para tornar mais a consulta mais tranquila. Mas então, isso aí também, independente, tudo dentro de uma orientação de um veterinário. Do veterinário, sim, né? Senão começa a botar um monte de cheiro no quarto pro bichinho, em vez de melhorar, piora, né? É isso mesmo. Não é? Então, isso mesmo. Não é porque, é o tal negócio. Por isso que é bom você estar aqui, porque não é porque assim, mas é só um floral. Mas é só um cheirinho. Não, tem que saber se o cheirinho agrada a ele, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de aromaterapia, né, na verdade, são óleos essenciais, né? Então, ele tem uma característica, né, que vai proporcionar, né, esse estado, né, de acalmar o animal, né? Então, tudo dosadinho. Tá vendo? É por isso que é importante, né, Leila? Porque na coisa mais simples, porque você chega e fala assim, mas é só um olhinho, é só um cheirinho, não. Mas o mais simples, a gente também tem que ter orientação da pessoa. Ou pelo menos de um especialista ou de um veterinário, né, de um médico mesmo, para deixar aquele ambiente mais agradável para ele. O que é importante a gente dizer, Carla, que hoje, né, eu vejo, né, por
trabalhar, né, numa farmácia especializada, veterinária, a gente vê assim quanto que se tornou mais fácil, Nossa, né, do muito. tutor cuidar do animal. Nós temos os biscoitos, né, é mais indicado para os cachorros, né, as pastas para os gatos e até os felinos que são difíceis de usar a medicação, a gente tem o gel transdérmico, né, que Mas você que eu já usei, usou, que é maravilhoso, gente, é né? muito bom. E tem algumas situações, às vezes a gente faz uma medicação para um animalzinho, aí o tutor retorna, olha, meu gato não comeu, né? Eu não consigo dar na cápsula, né? E aí a pessoa fica agoniada. Exatamente. Porque às vezes, mesmo que você faça numa solução, tem alguns medicamentos que têm um sabor amargo. Então, e mesmo usando uma pasta, ele não é palatável e o animal não aceita. Então, a gente tem esse recurso de fazer em gel transdérmico, né? Você aplica, né, na orelhinha do animal o tratamento é eficaz, né? E sem causar, né, o animal ficar... Até o sofrimento, né? Porque agressivo, a gente sofre junto, aí o tutor fica nervoso porque não consegue, gera aquela ansiedade de uma passa pro animal também que fica nervoso, e aí você não consegue, aí que você não vai conseguir dar nada mesmo. E, Leila, a gente fala muito de gato e cachorro, né? Mas assim, tem assim, essa variedade que hoje a gente tem para remédio, tanto para o cão quanto para o gato, tem para outras raças? Assim, tem para as aves? Tem. Animais exóticos, assim, a gente tem crescido muito, né? Nossas prescrições, né? Para as aves, né? Para os roedores, né? Que bonitinho. Então, tem bastante. E temos, assim, clínicas especializadas, né? Em animais exóticos, né? Em felinos. Então, eu acho que nós que temos tanto amor pelos nossos bichinhos, então a gente precisa, né, pensar, né, na hora de cuidar dos nossos animais, de realmente buscar esse cuidado, né? Se você se você tem um felino, vamos buscar uma clínica especializada, né? Se seu animal está com um problema cardíaco, vamos procurar um cardiologista, né? Isso. Então, lógico, tem algumas situações que, né, o clínico geral que vai até informar qual que é o melhor especialista, ou mesmo resolver, né, a queixa na primeira consulta, né? Que é aquele médico veterinário da sua confiança, que está ali. Ele vai passar, né, e vai te indicar para fazer a saúde preventiva, exato. né? Como se diz, o vermífugo, né, que tem que ser dado, né? Então é isso, a gente precisa, as pessoas hoje estão muito bem informadas e elas realmente buscam. Então a Animalia aqui em Ribeirão tem 12 anos e assim, você percebe esse comportamento, né, da medicina veterinária e dos tutores, né, cada vez mais, assim, buscando, né, essa vida mais saudável, melhores, exatamente. A parte de nutrição, a parte de cuidados, né, então... Porque eu acho que esse tipo de medicamento que a gente tem na Animalia, isso também faz parte da qualidade de vida do animal, né, porque você desestressa ele, né. Você passa uma pastinha, eu sei que eu passo a pastinha na boca do aquela linguadinha, mas senta, levanta, depois 2 minutos já tá parado, já não tem aquela babação, não tem nada aquilo, né? Aquilo que deixa ele nervoso, irritado. E principalmente assim, né? Tem alguns animais que fazem uso contínuo, né? Ou mesmo animais que estão sobre tratamento oncológico, né? Que você precisa, tem tanto o tutor quanto o animal, né? Vive uma situação assim de estresse. Então a gente precisa estar muito, muito solidário, né? A isso, né, a ter essa percepção, né, do que oferecer que vai, né, amenizar, né, esse momento da medicação ser mais fácil, né, mais palatável. Então é o que a gente busca hoje em dia. E continuando o que a gente estava falando aqui sobre o risco da medicação, você quando manda Bom, tem um veterinário que também vai mandar 5 doses, uma cápsula, e você também quando manda, no caso, que eu tenho rótulo, né? manda no rótulo assim, dá uma unidade. Isso, eu acho que tem uma coisa também que você tem que falar, assim, a pessoa tem que se ater àquilo, né? Tem. Porque tem gente que faz assim, passou 2, passou 3, porque já teve um caso que me falaram que a pessoa resolveu dar tudo num dia só, porque ela ia viajar. Então, gente, isso aí é uma coisa importante. Se tá escrito que é para dar assim, porque, por exemplo, no caso do seu, vem o médico e fala, vai tomar uma cápsula de tal coisa. Aí eu chego para ela e falo assim, não, eu quero que manipule. Então você vai manipular a pasta. Então você vai colocar para mim
unidadezinha, tá. Então, a pessoa tem que saber que ela tem que fazer aquela uma unidadezinha. E isso é muito importante, seguir o que está escrito. Exatamente. Tem a posologia, né, que está no frasco. Na verdade, assim, a gente sempre pede, né, para que os tutores, ao receber a medicação, realmente leia com atenção, né? Exato. O nome do tutor, o nome do animal, né, qual que é a posologia, se tem algum cuidado, né, como manter na geladeira, deixar fora, né, assim, que é medicação de controle especial, que tem uma tarjinha vermelha, se tem que agitar antes de, né, no caso a gente fala, né, de homogeneizar antes de dar a medicação, né, você olhar o aspecto, a hora que você tá, né, se tá realmente tudo certinho, né, se não abriu, então a gente tem que ter esse cuidado. E sempre no frasco vai estar constando, né, qual que é o horário que deve se dar essa medicação, né, quantas doses devem ser dadas, e às vezes o que acontece é o tutor percebe a melhora do animal e não chega até o final do tratamento. E para, né? Às vezes é uma vitamina, né? Então, um dia eu dou, outro dia eu não dou. Então, não pode, né? A gente realmente tem que tomar esse cuidado porque somos responsáveis pelo animal, né? Então, exato, não tem outro jeito, né? É, que nem hoje eu estava conversando com a Tamisa, ela falou isso. Eu falei assim, mas será que precisa disso aqui ou disso aqui? Ela falou, cara, você, quando tá se você sente dor, você fala, hoje eu não tô boa, não sei o que. Eu falei, ele não vai falar. Então ele vai depender de você, mesmo que ele estiver bem. E outro problema que para quem tem felino, ele não demonstra. Ele demora a demonstrar. Porque ele é daquele que ele não pode demonstrar, porque senão eu sou fraco, né? Então ele demora. Então é uma coisa que a gente também tem que tomar, tem que seguir direitinho, para que depois ainda acaba dando mais dor de cabeça, né? Porque o negócio não faz efeito, vai ter que voltar tudo de novo, né? Exatamente, Carla. É isso mesmo. Então, e hoje, né, você já até me respondeu aqui que hoje se tem muita alternativa, né, para os bichinhos. E tem alguma que são mais procuradas hoje, assim, para eles? No caso é bolachinha, pastinha, ou tá, cada um depende do animal em si? Ainda é muito comum você usar cápsula, né? Tá. Porque quando o tutor faz, né, o contato com a farmácia, ele às vezes desconhece, né? Sempre é oferecido, né, a opção palatável, mas o tutor tem uma insegurança, né? E fala, eu vou fazer a cápsula porque eu estou mais habituada, tenho medo do meu animal não aceitar. E a gente até oferece, né? Olha, a gente tem as amostras, tem vários sabores, né? Então, mas às vezes a pessoa não quer ir até a loja para retirar, às vezes prefere fazer a primeira vez na cápsula e depois dar o petisco para o animal experimentar. Mas é muito comum o biscoito, a gente tem assim uma procura muito grande pelo biscoito, até mesmo pela variedade de sabores, né? Então, o tutor sempre fala, o meu animal gosta de frango, não, eu gosto de sabor de leite condensado, prefere o adocicado. Leite condensado, é bom. E é interessante, existe mesmo, né? Então, e tem tutor, esse mês eu quero mudar o sabor, né? Então, é muito comum, né? Tanto o biscoito seria a segunda opção, né? Depois da cápsula, e as suspensões líquidas, né? Também, bastante aceitação, isso por causa dos cães. Agora, o gato é realmente a pasta palatável, né? E algumas medicações que têm a dose bem pequena, a gente consegue colocar na microcápsula. Então, é uma cápsula uma assim. muito pequenininha, né? Então, aí fica realmente fácil. Tem algumas medicações, quando você não consegue colocar na microcápsula, o tutor prefere dar 2 microcápsulas do que dar uma cápsula maior. Tá, né? Que é mais fácil de esconder, né? Consegue dar. No caso das aves, é a solução mesmo, né? Como em gotas. E é isso. Para cavalo, a gente tem algumas prescrições, é pasta oral também, né? Ai, que bonitinho! Mas deve ser grande, hein? Aí o volume, né? O volume da pasta é maior e normalmente é ou sabor banana ou sabor maçã e tem uma boa aceitação. Olha, que bacana! É bem interessante. Ô, Leila, e você acha que também muitas vezes, você falou, isso me deu um teco aqui. Você acha que muitas vezes a pessoa fica em dúvida de dar, por exemplo, uma pasta ou transdermo, porque ela, assim, a pessoa pode achar que ela não faz o efeito, ela não tem o mesmo tanto que tem dentro da cápsula? Pode ser. Não é? Porque muitas vezes a pessoa fala,
mas será que isso aqui ele vai estar tomando tudo aquilo? Tem ainda isso? Tem a preocupação, né? Mas isso eu acho que assim, é mais uma insegurança depois que a pessoa, né, adquire, né, vê a aceitação, aí ela passa a ter a confiança, né? Então é uma questão realmente assim, todos nós, né? Quando a gente vai fazer algo novo, nós às vezes ficamos um pouco inseguro, mas aí você começa a usar, né? Você experimenta e você vê que realmente funcionou. A alternativa é melhor, né? Que realmente valeu a pena você tentar. Porque muitas vezes eu acho que a pessoa fica meio em dúvida, mas será? Eu dei só esse tantinho, e se ficou aqui, se ele não lambeu direito? A pessoa, e o outro quando enfia vai de tudo, né? Então, é verdade. Mas é bom a gente falar para a pessoa tirar, muitas vezes a pessoa tem até esse tabu, muitas vezes sofre para dar alguma coisa para o animal, e é o que eu te falei, que eu comecei tudo isso aqui, foi exatamente por isso, porque eu estava vi uma senhora, acho que eu estava na Nucleon, eu vi uma senhora, ela com uma cachorrinha que precisava tomar remédio, ela falou que ela não sabia como dar, porque ele já tinha um problema muito, muito grave no estômago e o remédio ia piorar mais ainda. Aí eu falei, mas eu fiz uma assim com transdérmico. Ela falou, mas nem sabia o que era isso. Que poderia fazer, por isso que a gente falou que há necessidade da informação, porque muitas vezes a pessoa não tem, ou se a pessoa vê, a pessoa fica com medo. Mas será que funciona? Então é bom falar que realmente funciona. E a gente também, né? Às vezes a gente tem oportunidade, né, de passar para um colega, para um amigo, né, que tem a mesma dificuldade, né? Às vezes você dá num bate-papo, né? Você vê a pessoa com dificuldade, né? Então a gente pode também orientar, né? Ligar na farmácia, se informar, né? A gente está sempre à disposição. É isso aí. Bom, Leila, acho que você já falou assim. Bom, para falar com você, tinha que falar muito tempo, né? Mas eu acho que o principal da automedicação é isso. Se você quiser passar mais uma informação, alguma coisa, você fique à vontade. Mas eu acho que a gente já falou tudo que tem que falar. Tem mais alguma coisa que você gostaria de avisar o pessoal? Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que o principal é realmente a gente não medicar, né? A gente procurar um profissional da área. Bobeirinha que for, exatamente, né? E assim, o quanto antes, né? Porque a gente sabe que a saúde é o principal, né? E aí depois que a gente deixa para o dia seguinte, a gente pode às vezes, né, retardar aí um diagnóstico, né? E a gente não ficar pensativo depois, né? Lembrar o seguinte, viu, gente? Não é porque você toma que ele pode tomar também. E isso é importante, né, Lena? É isso mesmo, cara. Mas eu tomo dipirona, vou dar para um pouquinho. Não. A gente não tem nem que se automedicar e nem, pior ainda, mal automedicar o outro. Verdade, Bom, então, Leila, eu quero te agradecer então mais uma vez por você ter vindo, tá? Pelo seu tempo, tudo. E espero contar com você mais vezes, tá bom? Vai ser um prazer sempre, viu? Obrigada, muito agradecida, viu? Bom, gente, então esse foi mais um Pod Pets e espero vocês no nosso próximo. Até mais.